Você está no Renologia, eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos começar a abordar as viroses. E para deixar tudo mais completinho, mais fácil de você estudar, nós vamos separar as viroses por local de infecção. Então fica bastante atento porque esse é só o primeiro vídeo desse conteúdo e hoje nós vamos abordar as viroses cutâneas. Mas antes da gente começar, não se esqueça, se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, porque afinal de contas, é hora de estudo. A nossa primeira doença, a nossa primeira virose cutânea é também uma das mais famosas que existe. Eu estou falando do sarampo. Esse vírus tem como a porta de entrada, a via de penetração no nosso organismo, a mucosa nasofaríngea e os seios sinoviais. Para quem não sabe o que é um seio sinovial, eu estou falando de pequenas cavidades que tem no nosso crânio que ajudam a umidificar e a limpar o ar. Quando elas inflamam, elas dão a famosa sinusite. O período de incubação desse vírus por média, varia entre os 12 dias. E é uma doença considerada sazonal. Mas, em 2016, o Brasil foi considerado livre do sarampo por conta do efetivo programa de vacinação. Mas uma pesquisa lá de trás, extremamente fraudulenta, associando os casos de vacinação de sarampo ao autismo, fez com que muitas famílias aderissem ao horrendo movimento anti-vax, e aí, em 2019, novos casos foram diagnosticados. Mas a gente tem que entender uma coisa, por ser uma transmissão feita pelas vias aéreas, a gente considera o sarampo como uma doença sazonal. O que significa isso? Uma doença de estação. Por quê? Ele vai se propagar muito melhor quando a gente está num ambiente mais frio, que a gente vai fechar as janelas, deixar os ambientes mais fechados. E, obviamente, quando a gente aglomera num ambiente sem circulação de ar, qualquer doença infecto-contagiosa que utiliza as vias aéreas como porta de entrada vai fazer a festa. Como uma doença que utiliza as vias aéreas como local de penetração, é óbvio que nós teremos sintomas semelhantes a infecções respiratórias. Então, o sarampo ele pode originar febre, ele pode originar uma tosse seca e também pode originar coriza. Mas a maior manifestação dele, aquela que é mais característica, e quando a gente pensa em sarampo, a gente pensa exatamente nesse sintoma, é o exantema, que são manchas avermelhadas que vão se espalhar pelo corpo todo. E se o sarampo não for devidamente tratado, lembrando que virose a gente trata os sintomas, a gente não trata diretamente o vírus, na grande maioria dos casos, a gente pode ter uma evolução dessa doença para uma pneumonia, para uma encefalite, e a gente pode inclusive observar essa doença, levar o paciente a óbito. O diagnóstico do sarampo ele vai ser principalmente feito a partir do exame clínico, do exame da sintomatologia. O médico vai chegar, vai avaliar principalmente a manifestação do exantema e vai meio que bater o martelo. A gente tem aqui um caso de sarampo. Existe uma confirmação laboratorial que vai ser feita pela pesquisa de células chamadas células de Warfarin-Finkelday, que são células muito características, gigantes, multinucleadas, que são derivadas dessa infecção pelo vírus do sarampo. E é claro que, como a gente já falou no primeiro slide desse vídeo, como nós temos vacina, a melhor forma da gente prevenir o sarampo ou prevenir casos que levem a situações mais graves é o processo de vacinação. 3 vacinas que são oferecidas pelo SUS podem simplesmente prevenir o sarampo. Eu estou falando da dupla, da tripla ou da tetraviral. A dupla protege contra sarampo e rubéola, a tripla contra sarampo, rubéola e cachumba,
e a tetraviral contra sarampo, rubéola, cachumba e catapora. E já que a gente falou da rubéola, obviamente ela é a nossa segunda virose cutânea a ser tratada. A rubéola tem uma sintomatologia e tem uma via de transmissão muito semelhante ao do sarampo. Não é à toa que ela ganha o nome também de sarampo alemão. O nosso tempo de incubação nesse caso vai variar de 2 a 3 semanas e logo após o aparecimento do exantema, 5 ou 7 dias depois do aparecimento dessa sintomatologia específica, a gente vai iniciar o período de transmissão. A grande questão com a rubéola não é o adulto pegando a doença em si, e sim o processo que nós temos como a síndrome da rubéola congênita, que é quando a mãe pega a rubéola e, através da sua corrente sanguínea, da placenta, ela acaba passando essa rubéola, esse vírus, para o feto. Isso pode gerar aí uma série de consequências, desde o aborto espontâneo, a morte do feto, ou então quadros já no nascido, né, já no bebê, como diabetes, cardiopatias, glaucoma, catarata, surdez e uma série de problemas de desenvolvimento, tá? Uma das coisas que mais vai atuar para prevenir esse quadro da síndrome da rubéola congênita é, obviamente, uma vacinação efetiva em mulheres férteis, em mulheres que atingem a idade fértil, porque dessa forma, uma vez que ela está protegida contra o vírus, a chance dela desenvolver a doença e, obviamente, passar para o feto é muito pequena. A nossa terceira doença é outra muito famosa, eu estou falando da varicela, também conhecida como catapora, que é causada por vírus de DNA de fita dupla envelopado, que também é transmitido pela via respiratória. Uma vez que o vírus penetra no organismo, a gente vai ter um período de incubação próximo a 2 semanas, e aí a gente começa com a sintomatologia. Essa sintomatologia ela começa com uma febre baixa, uma cefaleia, a gente tem aí uma perda de apetite, um mal-estar, e logo depois a gente tem o aparecimento de lesões, que a gente começa com máculas, que são pequenas manchas na pele, e essas manchas vão evoluir para pápulas pruriginosas. O que é uma pápula pruriginosa? Né? Nome bonito, olha, uma pápula pruriginosa. São lesões mais sólidas e que possuem coceira. Prurido é o significado, né? É um sinônimo de coceira. Nas crianças, a catapora geralmente é benigna, ela não dá muito problema, inclusive eu peguei quando criança, e você vai tratar lá com um antitérmico, vai controlar a febre, vai controlar a infecção, e tá tudo bem, tá tranquilinho, a gente pega essa sintomatologia mais leve e consegue fazer um tratamento efetivo. É claro que crianças que são vacinadas com a tetraviral, a gente já falou dessa vacina aqui hoje, tem aí uma forma bem mais branda ainda da doença. Mas qual é o problema da catapora? O problema da catapora é que o vírus não é eliminado do nosso organismo. Ele vai ficar lá adormecido, quietinho, guardadinho em terminações nervosas. E aí, na idade adulta, quando a gente tem uma baixa imunidade, que pode ser por doença crônica, diabetes, né, câncer, hipertensão, alguma situação estresse, a gente pode gerar aí um reaparecimento desses vírus, e aí a gente começa com um quadro conhecido como herpes zoster, que é um outro quadro que vai formar lesões bolhosas, vai dar nevralgia, que é uma dor neural, uma dor nervosa, né, nos nervos, muito, mas muito forte e muito incômoda, e aí a gente vai ter um problema bem maior. A herpes zoster também precisa ser tratada e precisa ser tratada rápido. E vou ser muito sincero, nevralgia é uma dor que ninguém quer sentir. E já que a gente falou da herpes zoster, vamos falar agora da herpes
simples, a nossa próxima infecção viral cutânea. Essa doença também é causada por um vírus de DNA de fita dupla envelopado, que afinal de contas é um vírus que também faz parte da família Herpes viridae, mas a gente está falando aqui do gênero simplex vírus, diferente do que a gente tinha com a varicela e com a catapora. Mesma família, gênero diferente. A grande diferença que a gente tem aqui da herpes simples para a herpes zoster é que a herpes simples, que também vai estar no nosso organismo, não vai embora, vai ficar nos nervos periféricos, ela vai criar uma lesão, as lesões bolhosas localizadas. É muito comum a gente ver isso no canto da boca, né? Próximo aqui ao lábio, que é aquela doença que o beijo acaba transmitindo, tá? Mas, obviamente, a gravidade dela e o incômodo da herpes simples é infinitamente menor que o incômodo e que a gravidade da herpes zoster. Essas lesões bolhosas que vão aparecer, em meio de 10 dias mais ou menos, elas vão desaparecer, podem apresentar aí uma ardor, podem apresentar um prurido, mas rapidamente elas vão secar e vão embora. Volta o vírus para os nervos periféricos e mais uma situação de baixa imunidade, eles voltam a manifestar a doença. E aí, o que acontece nesse caso? Pode ser que encontremos esta manifestação do herpes simples na região genital, o que configura uma infecção sexualmente transmissível que nós conhecemos como herpes genital. Óbvio que a melhor medida profilática para herpes simples, é evitar o beijo, o contato com as lesões de alguém, e isso, obviamente, atua no ramo genital. Se a lesão está localizada no interior da vagina ou no pênis, o uso de camisinha é claramente o mais indicado, certo? Então, é não tocar e não mexer nas lesões do amiguinho. Essa é a dica importante. E é claro que uma vez que você já tem a herpes, porque afinal de contas é muito comum, o importante é evitar as situações que baixem a imunidade. O estresse é uma delas, fica aqui a dica. Continuando na região genital, continuando com infecções sexualmente transmissíveis, a gente tem agora o papiloma, que talvez você não esteja ligando o nome à pessoa, mas a gente está falando de um vírus muito comum e muito famoso. O papiloma vírus humano, também conhecido como HPV, que é um vírus de DNA de fita dupla da família Papoviridae. O que acontece nesse caso aqui, tá? O papiloma, a gente não vai falar gênero dele, porque existem mais de 50 tipos de HPV que podem nos causar infecção. Como a gente tem uma grande quantidade de tipos de HPV, a gente também tem aí uma variedade na manifestação das doenças causadas por esse vírus. Uma das mais comuns e mais famosas é o caso de câncer de colo de útero. Esse vírus ele é principalmente prejudicial a mulheres, tá? Para as mulheres. A gente tem também outros casos de formação de tumor, tanto em homens quanto em mulher, e são tumores geralmente benignos, e a gente tem uma manifestação muito conhecida como IST, chamada de condiloma acuminado, também conhecida popularmente como crista de galo, onde a gente tem um aparecimento de verrugas que vão se manifestando e vão se proliferando na região genital. Eu não vou mostrar a foto aqui, porque obviamente o YouTube me censuraria na hora, e com razão. Eu também não quero chocar você que está assistindo esse vírus, porque não é uma doença muito bonitinha de se ver. Agora, se você tiver interesse, é por conta e risco procurar no Google, tá? O tratamento para essas manifestações do HPV, às vezes ele é um tratamento químico, onde a gente queima com ácido as verrugas, ele pode ser um tratamento cirúrgico, tudo vai depender de como ele se manifestou e do grau dessa manifestação. Aí o médico vai escolher lá o tratamento correto para
para que a gente possa fazer a eliminação dessa doença. Bem, a melhor forma da gente se prevenir contra o HPV é vacinando. Existe a vacina do HPV disponibilizada no Sistema Único de Saúde e é muito recomendada para adolescentes e pré-adolescentes de 9 a 15 anos. Para as mulheres também é fundamental sempre estar com o exame ginecológico em dia, o famoso Papa Nicolau, porque é ele que vai poder observar a presença desse vírus na região do colo do útero, e aí, é claro, isso é uma técnica muito boa para a gente prevenir o câncer de colo de útero e, caso ele seja encontrado, atuar em tempo rápido para que não haja prejuízo para essa mulher. Existe uma outra forma de prevenção também, mas ela é bem mais localizada, eu estou falando do preservativo, da camisinha. O grande problema nesse caso é que o preservativo ele vai proteger praticamente o pênis. Se o homem tem o HPV no pênis, ele protege a mulher. Agora, se, por exemplo, o HPV ele está na vulva da mulher ou ele está numa região próxima ao pênis, isso pode contaminar o parceiro. E aí a gente tem um problema bem grande. Então, no caso do preservativo, o indicado para proteção do HPV é o preservativo feminino, não o masculino. Por quê? Porque ele é maior, ele tem uma parte que fica para fora da vagina maior e acaba protegendo a vulva. Então, contra o HPV, o mais indicado na relação sexual é o preservativo feminino. E esse foi o nosso vídeo de viroses cutâneas. Espero ter ajudado vocês no estudo. A gente ainda tem muita doença para ver, mas vai ficar para os próximos vídeos. Eu vou me despedindo por aqui, mas não sem antes deixar o meu caloroso beijo a todos e a todas. Até a próxima!